Geralmente a pessoa fica nervosa em consequência do medo. O medo é um mecanismo de defesa que nós temos. Quando nós ficamos com medo, as glândulas suprarrenais entram em funcionamento, liberam adrenalina. Com adrenalina nós fortalecemos os músculos, aumentamos a pressão sanguínea e podemos nos movimentar mais rapidamente enquanto fugimos daquele momento de perigo. Só que para falar em público, o que acontece? A pessoa fica com medo, libera adrenalina para poder fugir mais depressa, mas não dá para fugir. Então essa adrenalina permanece no organismo por um tempo maior e vai provocando essa confusão toda. As pernas começam a tremer, o coração bate mais forte, as mãos a suar, as borboletinhas passam a voar no estômago. Tudo consequência da presença da adrenalina que não foi metabolizada. Então o que nós temos que fazer? Reduzir essa quantidade de adrenalina. Como é que isso acontece? Conhecendo o assunto com bastante profundidade, aprendendo a organizar as ideias, tendo começo, meio e fim, sabendo o trajeto que você vai percorrer, tendo bastante experiência. Quanto mais você puder experimentar essa atividade de falar em público, faça isso, faça perguntas em sala de aula, tome a iniciativa de apresentar o seu trabalho, aceite convites para fazer pequenas palestras. Quanto mais experiência, melhor. E procure aprender a identificar as suas características positivas de comunicação. Se você tem uma boa voz, se você tem um bom vocabulário, se você tem presença de espírito, enfim, o que é que você sabe fazer bem e que as pessoas admiram. A partir dessa consciência, dessas qualidades, você reduz a quantidade de adrenalina e passa a se sentir mais à vontade. Mas uma informação importantíssima, o medo não vai desaparecer. Eu faço esse trabalho há 31 anos, não faço outra coisa na minha vida. Como controlar esse medo? De manhã, à tarde, à noite, sábados, domingos e feriados. Ainda sinto medo de falar em público. Eu tenho 8 professores na minha escola, todos têm medo de falar em público. Grandes artistas, famosos, você disse nós mortais, os imortais também sentem medo de fazer a apresentação. Então ter medo é natural. Agora é não se assustar com medo. Vai fazer uma apresentação, o coração bateu mais forte, ai, fiquei com medo e agora? Não, saiba que você vai ter o coração batendo, mas que depois que você começa a fazer a apresentação, queima a adrenalina e vai se sentir muito mais à vontade. Não existe mágica, fala assim, ó, eu aperto aqui, agora eu paro de sentir medo. Não existe isso. Tem que conhecer o assunto, tem que aprender a organizar as ideias, tem que ter prática e tem que ter autoconhecimento. Se não existir isso aí, vai ficar com medo sempre. Eu prefiro uma pessoa que seja mais tímida do que uma pessoa que seja muito extrovertida. Aquele que é extrovertido, chá comigo, qualquer apresentação eu faço, chá comigo, qualquer tipo de plateia. Esse não tem problema nenhum. Só que a chance de se errar é muito grande. Por quê? Porque ele não se prepara de forma conveniente, ele não respeita a plateia que ele vai enfrentar, ele fica muito à vontade. E a chance de errar é grande. Enquanto que aquele que é um pouco mais inibido, ele se prepara melhor, ele respeita mais o público, a chance de errar diminui bastante. Então, é importante ter um pouquinho de inibição, que isso daí ajuda, faz com que a pessoa se sinta um pouco mais controlada, um pouco mais equilibrada. Agora, se o nervosismo, se a inibição abater a pessoa e ela deixar de aproveitar as suas oportunidades por causa disso, aí já é negativo. Como fazer bem uma leitura diante de um grupo? A começar pela altura do papel. Se você deixar o papel muito baixo, lógico que vai ter dificuldade para ler o que está escrito. Se você deixar o papel muito alto, vai esconder o semblante na hora da apresentação. A melhor altura para o papel é a parte superior do peito. Sabe por quê? Durante a apresentação, além de ficar mais elegante, evidentemente, nós precisamos olhar para a plateia. Então, se você deixar o papel muito baixo, até levantar a cabeça e chegar no ouvinte leva muito tempo. Você deixando o papel na parte superior do peito, fica mais elegante, basta levantar um pouquinho a cabeça e os olhos e o público estará à nossa frente. Quando você levantar a cabeça uma vez, procure olhar para um lado da plateia. Quando você for olhar outra vez, olhe para o outro lado da plateia. Desta forma, você vai prestigiar, vai valorizar a presença de todos os ouvintes ali. Aí entra um ingrediente especial na comunicação, que é o dedo polegar. Quando você estiver fazendo a leitura, marque a linha da leitura com o dedo polegar. Ao olhar para a plateia, você não vai ficar preocupado, porque quando retornar para o papel vai saber exatamente o que você está lendo. Quando mudar a linha de leitura, simplesmente mude o dedo polegar e passe para baixo. Desta forma, você vai ter todo o controle da sua apresentação. Durante o ensaio da sua leitura, procure fazer algumas marcações para as pausas expressivas, para que você possa interpretar bem o texto.
E se você quiser, poderá também fazer uma marcação para os momentos mais apropriados para que você possa olhar para a plateia. Agindo assim, a leitura pode ter praticamente a mesma eficiência da fala de improviso. O pior de todos os defeitos que alguém poderia cometer é ser artificial. Tentar ser uma pessoa que ele não é. Então, quanto mais natural, quanto mais espontâneo, mais eficiente vai ser. Agora, ser natural não significa entrar na vulgaridade. Ser natural significa usar o próprio potencial, as próprias características, sem afetação. Porque se for natural, você vai se conhecer, você conhece o ritmo da sua fala, você conhece o volume da sua voz, você conhece o vocabulário que você vai utilizar, você conhece a pausa que você vai fazer, enfim, você vai estar bem com você mesmo. E a outra pessoa vai sentir que você está sendo espontâneo e por isso mesmo mais verdadeiro. Então, o primeiro passo é esse, não ser artificial. Outro detalhe. Se nós falarmos só com naturalidade, o que vai acontecer? Só vamos passar as informações. E quando nós falamos, seja num processo seletivo, seja na apresentação de um projeto, não basta só falar com naturalidade, porque só vai passar as informações. Então, ao falar, é preciso demonstrar interesse por aquilo que está transmitindo, falar com energia, com disposição, com entusiasmo, falar com emoção. Quando nós conseguimos conjugar essa naturalidade com a emoção, aí nós passamos a ter mais credibilidade, porque demonstramos envolvimento, interesse por aquilo que estamos dizendo. Hoje eu quero tratar de um tema especial e muito importante, a voz. Lógico, se você tiver um problema de voz, o profissional mais adequado, o profissional competente para resolver o seu problema é o fonoaudiólogo. Agora, como nós podemos melhorar a nossa voz no dia a dia? Primeiro ponto importante a ser observado é o volume da voz. Ao chegar num determinado ambiente, faça uma avaliação desse ambiente. Verifique a acústica da sala. Observe qual é a distância que você vai ficar do último ouvinte. Se você vai contar com a ajuda do microfone ou não. Verifique nesse ambiente se você vai encontrar janelas abertas, portas abertas com ruído externo. Isso pode interferir, ar-condicionado barulhento, se tem muito carpete, muita cortina, isso pode abafar o som. A partir dessa avaliação é que você vai determinar o volume da sua voz. Aqui vai uma dica especial. Quando você estiver falando, procure utilizar um volume um pouco acima do normal para que as pessoas pudessem ouvir. Por exemplo, você vai falar para um grupo de 10 pessoas. Fale como se você estivesse diante de 20 pessoas. Você falando um pouco mais alto, vai demonstrar envolvimento, disposição, interesse em transmitir a sua mensagem. As características naturais da comunicação precisam ser muito bem exploradas. Por exemplo, ter uma voz agradável. Normalmente, quando nós ficamos um pouco nervosos, a tendência é acelerar um pouquinho a fala. Então, respire com calma, faça pausa, porque isso vai mostrar um pouquinho da sua naturalidade também. Então, sem correria, mas também sem falar muito devagar, senão vai demonstrar falta de interesse. Agora, o mais importante é que você tenha um ritmo agradável. Você, em determinados momentos, fale mais alto, em outros você possa falar um pouco mais baixo. Você corra um pouquinho em um determinado momento, depois fale um pouco mais devagar, porque esse ritmo vai dando um colorido especial e a comunicação fica interessante. Então, cuidado. Porque se você chegar falando com a mesma velocidade, a mesma intensidade o tempo todo, desde o princípio até o final, sem respeitar ponto em vírgula, o avaliador fica dormindo e você não consegue passar a sua mensagem a ele. Falar bem em público, se expressar bem, independente do tamanho do público ou da importância daquilo que você esteja falando. Primeira coisa que eu vou falar para vocês agora, no pilar, de expressão oral. Três coisas que eu vou falar nesse vídeo que são muito importantes, caracterizando primeiro, a respeito da voz. A voz, o tipo de voz que você vai usar para falar com o seu público, ela vai interferir diretamente na reação que ele vai ter de você, no que você vai passar para o seu público. Então, primeira coisa que é muito importante a gente saber, a frequência da sua voz. O que é a frequência da sua voz? Geralmente os homens tendem a ter uma voz mais grave e as mulheres tendem a ter uma voz mais aguda, Claro que isso pode mudar, isso não é regra, mas é a tendência, Então nós podemos ter uma voz grave, uma voz mediana e uma voz aguda. O que a gente tem que prestar atenção é o seguinte, a frequência vocal,
ela está diretamente relacionada ao sexo e à idade da pessoa. Se vocês pararem para pensar, uma criança, independente de ser menino ou menina, né? Uma criança tende a ter a voz mais aguda. Um idoso tende a ter a voz mais grave. A frequência vocal está sempre mudando de acordo com sexo e idade. Então o que a gente tem que pensar é o seguinte: se a sua frequência vocal está adequada para o seu tipo físico, para o seu biotipo, para a sua personalidade, entendeu? Por exemplo, se chega um cara numa empresa, um cara de 2 metros de altura, todo fortão, e começa a falar com uma voz super aguda, né? Você vai estranhar, você vai achar esquisito. Mesma coisa se uma menina de 1,5 m, magrinha, pequenininha, chega falando super grave, né? Não combina com o biotipo da pessoa, não combina com o que ela tá passando pra gente. Então a primeira coisa que eu tenho pra falar pra vocês é isso, é vocês pararem pra pensar se a voz de vocês tá na frequência adequada. Se tá muito grave, se tá muito agudo, o que vocês acham, entendeu? Pegar e se filmar, se gravar, ver o que vocês acham. Poxa, minha voz tá muito grave, é estranho, minha voz tá muito aguda. Segunda coisa muito importante que vocês têm que saber é a intensidade da voz. O que é a intensidade? A intensidade é o volume da voz. Você tá falando muito alto ou muito baixo. E a frequência está relacionada à sexo e idade. E a intensidade está relacionada ao espaço. Seu espaço físico que você está é muito grande ou se ele é pequeno. Você tem que analisar se o lugar que você está ele é grande e você precisa falar mais alto, ou se é um lugar pequeno e você não tem necessidade de falar tão alto assim. Então, assim, frequência e intensidade, o que isso pode influenciar no seu público? Se uma pessoa chega falando muito alto, com um tom de voz muito grave, vai passar uma mensagem meio agressiva, vocês não acham? Assim, se a pessoa chega... não tem aquela pessoa que parece que fala gritando, que fala dando esporro em alguém? Parece, né? Então você tem que tomar cuidado com isso. Na hora que você for falar em público, de você não falar com a voz muito grave, falando muito alto, isso às vezes isso passa uma agressividade pro público. Então não é legal, tem que tomar cuidado com isso. Por isso que tem que haver uma harmonia entre frequência e intensidade. A mesma coisa que uma pessoa chega e fala super baixinho, com a voz super meiga, super doce e super feliz. Também não vai passar a credibilidade que quer passar, entendeu? Então tem que tomar cuidado com isso, frequência e intensidade. A última coisa que eu tenho para falar, nesse primeiro momento, é sobre a projeção vocal. Porque a projeção vocal é o seguinte, é a amplificação da sua voz no ambiente. Se você tem uma voz bem projetada, a pessoa que está sentada na primeira fileira e a pessoa que está na última fileira, eles vão entender com clareza o que você está falando, sem você precisar se esgoelar, sem você precisar gritar. Então, isso é muito importante, vocês têm que chegar e conseguir projetar bem a voz de vocês no ambiente. Porque se vocês projetarem bem a voz, vocês não vão nem precisar falar tão alto assim. Então vocês verem, a gente sempre fala que é muito importante vocês irem antes para conhecer o lugar onde vocês vão dar palestra, onde vocês vão dar aula, enfim. Ver o ambiente que vocês vão apresentar aquele trabalho, aquele projeto, porque você vai ter noção do espaço físico, vai ter noção de como você deve projetar a sua voz, em que direção, para que todo mundo consiga entender o que você está falando sem você precisar gritar, porque isso causa prejuízo na voz depois. Então é isso, gente. 3 coisas importantes que eu falei. Frequência da voz, que pode ser muito grave, muito aguda, tem que tomar cuidado com isso. Intensidade, que é, grosso modo falando, o volume da sua voz está muito alto ou muito baixo. E terceira coisa, projeção vocal, que é a amplificação da sua voz no ambiente. É você tomar cuidado, porque a pessoa da primeira fileira e da última tem que entender o que você está falando com clareza. Então são essas 3 coisas que vocês têm que ver. Eu estou só explicando, dando tópicos para vocês. Eu não estou explicando ainda exercícios de como melhorar isso. Só estou ensinando a vocês o que vocês têm que prestar atenção antes de qualquer coisa. Isso eu acho que é uma das coisas mais importantes de todas. Muito, muito, muito importante. É a articulação da fala. A articulação é a famosa dicção, né? Às vezes as pessoas me procuram achando que tem queixas de voz, que a voz tá ruim, ou então que não consegue falar alto, que tá com algum problema. Não, às vezes é simplesmente a articulação da fala, gente. É muito simples às vezes, a pessoa não percebe isso. Você tem que abrir a boca para falar, isso parece óbvio, mas se você não abrir bem a boca na hora de falar, a sua voz não vai sair bem, não vai sair boa, você não vai conseguir, as pessoas não vão entender bem. Se eu chegar pra vocês e falar assim: oi, meu nome é Luciane e vim falar pra vocês sobre fono. Minha boca não tá nem aberta, vocês não estão nem entendendo o que eu tô falando, então vocês têm que abrir a boca na hora de falar, não tenha vergonha, não vai quebrar, entendeu? Abre bem a boca, porque a voz precisa passar, entendeu? Grosso modo explicando, né, não tô usando termos técnicos com vocês, mas
abre bem a boca na hora de falar, porque se você tem uma boa dicção, a sua mensagem vai ser muito melhor recebida do que se você fala tudo travado. Não tá pra falar travado, entendeu? Não é assim que você fala, você tem que abrir bem a boca, ter uma boa dicção. Então, às vezes, a pessoa acha que é um problema na voz, não é, porque você não tá abrindo bem a boca na hora de falar, na hora de passar a sua mensagem. Articula bem. Se tiver que ficar até um pouquinho exagerado, às vezes, não tem problema, mas eu acho que é melhor do que de menos, entendeu? Articular de menos eu acho que é pior, minha opinião. Então, ó, velocidade de fala, articulação ou dicção da fala, que é muito, talvez o mais importante de tudo. Terceira e última coisa que eu vou falar relacionada à expressão oral é a expressividade. O que é a expressividade, gente? É uma coisa que a gente chama de prosódia. É a entonação, é a melodia da fala, é a emoção que você coloca naquilo que você está falando. Isso também é muito importante, porque se você chega falando, não importa o quanto entusiasmado você esteja com relação àquilo que você está falando, mas se você chega falando, oi, eu vim falar para vocês sobre voz, porque eu acho que é muito legal falar sobre voz, eu espero que vocês gostem. Ninguém vai gostar. Tudo bem que algumas pessoas vão continuar não gostando porque não acham interessante, mas enfim, ninguém vai achar interessante. Você tem que falar com um mínimo de emoção, com um mínimo de entonação, entendeu? Tem que ter uma fala melodiosa, a fala não pode ser reta, né, explicando assim, ela não pode ser, ela tem que ser uma fala modulada, você tem que ter momentos que você dá ênfase a uma palavra, momentos que você dá ênfase em outra. Como eu disse, eu ainda não estou explicando como fazer, tá? Eu só estou explicando os tópicos mais importantes, porque você já devem estar pensando, não adianta nada ela falar e não falar como faz. Mas eu estou só primeiro pensando, usando isso para vocês refletirem sobre o assunto, reflitam sobre o assunto, sabe? Se gravem, vejam como vocês estão falando, que aí às vezes vocês mesmos reparam uma coisinha ou outra que não tá legal e conseguem mudar, entendeu? Então, antes de tudo, eu estou dando os tópicos, depois eu vou ensinar o que vocês podem fazer, tá? Então, ó, 3 coisas. Velocidade da fala, que tem que ser moderada, não pode ser muito rápida, nem muito lenta. Segunda coisa, articulação, abram a boca na hora de falar, tem exercícios também que melhoram a articulação. E terceira coisa, expressividade, gente, emoção com o que vocês estão falando. Porque, primeiro, isso é muito importante também, vocês têm que pensar que o assunto que vocês estão falando tem que ser legal pra vocês têm que estar interessados no assunto. Porque transparece, se você não estiver dominando o assunto, não estiver interessado, fica na cara que você não está interessado. Então você tem que, por exemplo, se você está entusiasmado sobre falar sobre um assunto, sobre falar sobre aquilo, você tem que passar isso para o público, essa sua animação. E isso tá na fala, tá na maneira como você fala. Então não dá para a pessoa chegar e falar super devagar, sem menor entonação, sem nenhuma animação, sem abrir a boca. Não, ninguém vai gostar. Selecionei uns exercícios que eu acho que vão ser bem legais para melhorarem aquelas coisas que eu falei, tá bom? Esse exercício que eu vou falar, eles não são só para quem fala, para quem quer falar melhor em público, tá? Eles também servem para o nosso dia a dia. Se você acha que você tem articulação travada, que você não projeta bem a sua voz, ou então que a sua voz não é expressiva o suficiente, é monótona. Então são exercícios que são bons também para o nosso cotidiano de um modo geral, não apenas para a questão de querer falar melhor em público, tá? O primeiro exercício que eu vou falar para vocês vai ser de projeção vocal. Então, a primeira coisa, eu quero que vocês mentalizem a letra M, tá? Vocês vão pegar ar e vão soltar esse M até vocês não terem mais ar, tá bom? E depois, em seguida, vocês vão pegar ar de novo e repetir esse exercício, tá bom? Vai ser assim, ó. Entenderam? O que eu fiz? Eu puxei o ar e soltei fazendo o som do M. É como se eu estivesse meditando, tá? A ideia é mais ou menos essa. Tá? Vocês vão soltar esse M até vocês não terem mais ar, tá bom? Depois vocês vão encher de novo o pulmão e soltar novamente. E assim, é bom vocês fazerem mais ou menos umas 10 repetições, tá? Que tá de bom tamanho. E esse exercício ele vai ajudar vocês na projeção, porque é um exercício bom, porque ele gera uma série de harmônicos que vão ajudar na estabilidade da nossa emissão, vão ajudar a suavizar a emissão. E também são bons porque tiram a tensão da laringe, da faringe, são exercícios muito bons, tá? Então é isso, esse exercício, eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa, eu quero que vocês sintam vibrar a região dos lábios de vocês, tá? É muito importante que vibre essa região, eu quero que vocês tentem canalizar o ar, a vibração toda, para essa região aqui.
tá? Vocês vão sentir como se fosse um formigamento na boca, uma cosquinha, tá? Eu quero que vocês sentem vibrar nessa região. Pode colocar a mão se quiser, tá? Pra vocês sentirem se tá vibrando. Vocês vão sentir como se fosse uma cosquinha nessa região, tá bom? De primeira, assim, é difícil conseguir, mas se vocês treinarem algumas vezes, eu acho que vocês conseguem, tá? Esse exercício tem uma outra parte, né, que eu quero mostrar pra vocês, que é o seguinte: eu vou querer que vocês associem esse M a uma vogal, tá? E isso que vai trabalhar melhor a projeção de vocês. Eu vou pegar esse M e vou falar muá, mué, muí, muó e muu, tá bom? O que eu fiz? Juntei esse M do exercício anterior com vogais, tá? Então vocês vão fazer o seguinte: muá, mué, muí, muó, mu, tá? Basicamente isso. Você fez aquele Mzinho que você fez antes, menor, mais curtinho, e juntou com uma vogal, tá? A, E, I, O, U. Esse exercício é muito bom para projeção, gente. A gente está juntando os benefícios daquele exercício do M com esses de falar as vogais, que ao falar as vogais a gente abre totalmente a boca, né? Então a gente trabalha bem essa abertura de boca, essa projeção vocal. É bem legal esse exercício, ele é simples de fazer, você faz em casa, numa boa, tá? Então esses dois exercícios, eles são muito bons para projeção vocal, tá bom? O segundo exercício que eu vou falar para vocês, ele é para melhorar a articulação, melhorar, no caso, a dicção, ok? Vocês vão precisar de quê? De um texto qualquer, tá? De preferência não muito grande. E eu vou pedir para vocês pegarem esse texto e vocês lerem somente as vogais desse texto, tá? Como eu falei, a abertura de boca é muito boa nas vogais, né? É total. A, E, I, né? Você abre bem a sua boca. Então, eu vou pegar um texto, tá? Não precisa ser muito grande, porque senão vai cansar, tá? E vou ler apenas as vogais desse texto. Agora, qual é a grande sacada desse exercício? É você abrir ao máximo a sua boca, tá? Abre mesmo, exageradamente, tá bom? Esse é o exercício básico para você melhorar a sua articulação. Vou fazer aqui um exemplo para vocês. U, A, U, A, I, E, O, U. Entenderam? É basicamente isso. Pegar e ler as vogais do texto. Só isso. Leitura somente de vogais, tá bom? Faz isso devagar, abrindo bem a boca, articulando, não tem pressa, tá? É assim que vocês fazem esse exercício. Um segundo exercício que vocês podem fazer é uma leitura normal do texto, lendo todas as palavras, não só as vogais, mas lendo de maneira sobrearticulada, tá? O que é a maneira sobrearticulada? É abrindo bem a boca de maneira exagerada mesmo, gente. Uma maneira que a gente não fala no dia a dia, mas é a maneira certa de se fazer nesse exercício, tá? Vocês vão pegar, vou ler aqui pra vocês. Uma das mudanças mais revolucionárias, entenderam? Então é pegar a frase e ler de maneira exagerada, sobrearticulada, tá? Pausadamente, devagar, não tem pressa esses exercícios. Não é para fazer rápido, para acabar logo, porque também não é bom fazer com tanta pressa, tá? A ideia é abrir bem a boca na hora de falar, tá bom? Leitura somente de vogais e a leitura sobrearticulada do texto em geral. São dois exercícios muito bons para trabalhar a dicção, trabalhar a articulação, tá bom? Com o tempo você vai trabalhando toda essa musculatura envolvida na fala, tá? E vai ajudar a soltar mais a articulação, tá bom? O terceiro exercício que eu vou falar pra vocês, né, do terceiro pilar, né, é um exercício para melhorar a expressividade da fala de vocês. Eu falei nos vídeos anteriores que a fala não pode ser monótona, ela tem que ter um mínimo de entusiasmo, de emoção, né, de prosódia, que foi o termo que eu usei. Então, assim, tem um exercício que ele é bem legal de fazer para melhorar essa expressividade. Esse exercício ele é chamado assim, de palavras de valor. Tá? As palavras de valor, o que você faz? Você pega a mesma frase, tá? Não, é bom que não seja uma frase muito curta, porque aí não dá pra trabalhar muito bem, mas pega uma frase grandinha e enfatiza palavras diferentes daquela frase, tá? Eu vou dar um exemplo pra vocês. Por exemplo, se eu disser pra vocês, eu viajei pela Europa por 10 dias, tá? Essa é a frase. Eu viajei pela Europa por 10 dias.
eu vou, a cada vez que eu repetir essa frase, eu vou enfatizar uma palavra diferente dela, tá? Isso são as palavras de valor, ok? Então, ó, eu viajei pela Europa por 10 dias. Vou enfatizar a Europa. Eu viajei pela Europa por 10 dias. O que eu fiz? Eu enfatizei a palavra Europa. Agora eu vou enfatizar o tempo, 10 dias. Eu viajei pela Europa por 10 dias. Vocês percebem que muda a minha entonação quando eu chego no 10 dias, assim como mudou quando chegou na Europa também, tá? O que eu tô fazendo? Eu tô ressaltando as palavras dessa frase, tá? Isso é muito legal você fazer. Você trabalha a melodia da sua fala, dessa frase, no caso, né? Porque ela não pode ser totalmente monótona, não pode ser eu viajei pela Europa por 10 dias. Não, eu viajei pela Europa por 10 dias. Ou então, eu viajei pela Europa por 10 dias. Entendeu? Vocês podem trabalhar várias coisas. Trabalha pausa, trabalha respiração também. Então é isso. Vocês pegarem, pode ser uma frase qualquer, gente. De preferência maiorzinha, tá? E vocês escolhem palavras para vocês darem o valor, no caso, né? Na hora que vocês forem falar, vocês dão uma atenção maior àquela palavra, né? Enfatizem aquela palavra. Isso vai fazer com que a sua frase não fique monótona, tá? Vai ser uma frase o quê? Totalmente modulada e vai ser mais agradável ao ouvinte, tá bom, gente? Nossa, eu acho que nesse vídeo eu falei muita coisa, mas era importante, juro. Então vamos só dar uma revisada, tá? Fiz exercícios para projeção, para articulação e para expressividade. Os de projeção são falar o M, os sons nasais, né? E depois repetir todas as vogais, né? Muá, mué, muí, até o final. Esses são para projeção. Segundo, articulação, leitura somente de vogais e depois a leitura sobrearticulada do texto como um todo, tá? Lembrando para não escolher textos muito extensos, tá? Terceira coisa, para trabalhar a expressividade, palavras de valor, tá? Pegar uma frase bem grandinha e enfatizar, cada vez que você lê essa frase, você enfatizar uma palavra diferente, tá bom? São exercícios muito básicos, gente, exercícios que vocês podem fazer em casa, tá? Na frente do espelho. Tomem cuidado apenas para vocês não fazerem muito esforço. Não é para fazer esforço, não é para tensionar o pescoço, o ombro, nada. Façam isso relaxados, como uma brincadeira mesmo na casa de vocês, tá? Isso é muito bom, não só para quem vai falar em público, é bom para o nosso dia a dia, para melhorar a maneira como a gente fala, e se a gente melhora a maneira como a gente fala, a gente melhora também a recepção das pessoas para o que a gente está falando, né? Então é isso, eu tinha prometido para vocês exercícios, né? Eu dei esses exercícios bem básicos, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida vocês podem me mandar um e-mail ou comentarem.